Salve, compas! Eu sou o Dan, da Conexão Mulambo, gravando hoje diretamente dos estúdios Carlos Peck. Chica, minha parceira auxiliar ali atrás, ela vai falar alguns comentários pertinentes durante a sessão, né? E hoje eu tô aqui pra fazer um react, cara, que a gente tá testando vários modelos no canal pra ver o que funciona melhor, né? E agora a gente vai tentar esse aqui. E vai ser com um vídeo muito interessante. É um vídeo que a gente pegou, né, nas redes bolsonaristas de uma advogada chamada Amanda Marques, né? A Amanda, ela soltou um vídeo no TikTok que tá espalhando, tá viralizando aí nas redes e a gente queria comentar um pouco sobre ele, porque, bom, vocês vão ver, né? Vamos começar a ver? Solta a voz, Amandinha, vamos ver o que você tem pra dizer pra nós. Olá, pessoal. Hoje eu vim fazer uma denúncia de um material que foi apresentado para uma aluna de escola pública aqui do Distrito Federal. É um material sobre tributar super ricos. É uma personagem que chama Niara e ela anda com essa roupinha aqui, ó, de Marielle, tá vendo? E ela vai explicar sobre tributar super ricos. O que é a tributação de super ricos, na visão dela, e vai falar para os nossos adolescentes bem ludicamente, bem bonitinhamente, né? Quem que são os super ricos malvadões e por que que o mundo tá do jeito que tá. Tudo indica que é por conta dos super ricos. Beleza, gente. Então, isso que me chamou a atenção, né? Bom, a Niara, ela é mascote, né, de uma campanha, né, que surgiu no Distrito Federal e hoje em dia já está espalhada aí pelo Brasil todo, que é uma campanha para taxação de super riquezas, né, de super ricos. Muito bem, né? Por que é importante a gente fazer essa taxação, né? E como que ela funciona no mundo, como que funciona no Brasil? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? No Brasil, as taxações de heranças, né? Elas, a partir de um certo nível, que é a partir de 30 milhões de patrimônio, elas são taxadas, né, de 4 a 8%, entendeu? Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha, tipo, 100 milhões, aí eu morro, né? O que os meus filhos vão receber tem uma taxação que vai para o Estado, né? Que na maior parte dos lugares é 4%, a alíquota legal no Brasil é de 4 a 8, beleza? Poucos estados cobram 8, se eu não me engano, só o Ceará e o Maranhão cobram 8, mas a maioria cobra 4. E mesmo assim, né, as pessoas que são ricas, elas geralmente contratam advogados tributaristas para dar um jeito de não pagar nem isso, né? Muito bem, né? Aí você tá falando, ah, mas por que que o Estado tem que taxar e que não sei o que, essas coisas de esquerdista e que não sei o que. Bom, gente, aqui no Brasil é de 4 a 8, né? Mas a verdade é que essa ideia de taxar a herança, ela não é uma ideia da esquerda, né? O primeiro a falar sobre isso foi um liberal chamado Stuart Mill, né? O Stuart Mill ele falava que era importante você taxar riquezas, né? Riquezas e heranças porque as heranças, elas geram uma classe de rentistas parasitárias. Não sou eu, do Daniel, do pessoal que está falando isso. Quem falou isso foi um liberal, né? Do século XIX chamado John Stuart Mill, beleza, gente? Então, não é uma ideia que a esquerda abraçou. Bom, a esquerda abraçou sim, mas não foi uma ideia que surgiu na esquerda, né? Aí você fala, ah, mas é errado isso, o cara trabalha a vida toda e que não sei o que, blá blá blá, e quando o cara morre ele não pode nem deixar para os filhos. Bom, em todos os lugares do mundo, a maior parte em todas as economias desenvolvidas do mundo, existe isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxação sobre grandes fortunas, sobre heranças de grandes fortunas, é de 40%. Ah, mas tá bom, mas os Estados Unidos é comunista, né? Então, né? Mas e o Chile, né? No Chile vai de 40 a 50. Vamos lembrar que o Chile, ele tá tendo um governo de esquerda agora, né? Da ditadura do Pinochet até o Boric, a gente só teve gente da direita lá, entendeu? Né? E bem da direita, né? O próprio governo Pinochet, ele era um governo ultraliberal, Paulo Guedes trabalhou por lá, né? Então é isso, né? Mas mesmo assim, eles entendem esse conceito de que a herança patrimonial ela pode gerar uma classe parasitária de rentistas. Beleza?
Aí você vai para a França. Na França, a taxação de grandes fortunas chega a 60%, né? Então, a campanha de taxação de super ricos é sobre isso, né? Porque a verdade é que no Brasil, proporcionalmente, a classe mais pobre, a classe média, elas pagam muito mais impostos do que as classes mais ricas, certo? Então, a campanha se trata disso. Beleza? Vamos continuar vendo aqui o vídeo da Mandinha. Uma referência aqui, ó. É hora de sermos todos Robin Hood. Ela vai falar para o seu filho adolescente que, na verdade, o ideal é que nós sejamos Robin Hood. Sim, que a gente tire do rico para dar ao pobre. E essa é a mentalidade que tem sido incutida no seu filho durante as aulas. Né? O que acontece? O que acontece é que a Amanda, ela fala lá no começo, mas ela vai escalando a voz e aí parece que isso está sendo distribuído em todas as escolas para todos os alunos, né? Ela falou lá no começo, mas agora ela está se dizendo, vocês percebem, né? Ela está dizendo, essa é o que está sendo incutido no seu filho durante as aulas. Lá no começo ela falou, uma aluna recebeu de um professor, foi um caso isolado, entendeu? Então, não, né? Isso daí não faz parte da distribuição do MEC dentro do Distrito Federal, embora, na minha opinião, devesse. Tá ligado? Porque é complicado. Essa questão de tributação é uma questão muito séria e o Brasil, ele é um país retrógrado no que se refere à tributação em vários níveis, né? Até a tributação de IVA tá dando o que falar, né, pro pessoal aí. E, tipo, gente, a gente precisa rever taxação sobre patrimônio. A gente precisa rever tudo isso, entendeu? O mundo todo faz de outro jeito. Só o Brasil tá certo, o mundo inteiro tá errado e o Brasil tá certo. É isso que vocês estão querendo me dizer, entendeu? Só que é assim, é sempre essa coisa aí, né? Do tipo, porque o professor doutrinador, porque o marxismo cultural. Ah, gente, por favor, mano, vamos crescer um pouco, né? Que coisa. Foi um caso isolado, né? Mas eu acredito que a gente deveria sim educar as nossas crianças sobre tributação. Sejam elas inclinadas mais à esquerda ou à direita. É importante a gente entender o funcionamento dos mecanismos, pelo menos os mecanismos mais básicos da tributação do Estado, referências políticas. É importante as pessoas entenderem isso, né? Quem não quer que você entenda é porque está muito interessado em que seja mais fácil te enrolar, tá ligado? Certo? Né? Então não existe isso de doutrinação, né? Só tem medo de doutrinação quem já foi doutrinado, entendeu? Né? E parece que é o caso dessa gente aí com esse pânico todo, né? De uma cartilha ilustrada falando sobre como de fato o Brasil é um país incrivelmente injusto tributariamente e em vários outros fatores, né? Em vários outros fatores. Mas como tá sendo esse o ponto, a gente vai falar só sobre tributação, né? Quando se fala de ser que é hora de todo mundo ser Robin Hood, bom, vamos seguir mais um pouquinho e a gente volta nesse ponto. Na escola. Olha só que loucura. Ela fala o seguinte: nenhuma riqueza é inocente. Ela é fruto, na sua origem, de violência, roubo e pilhagem. Deixa eu te falar uma coisa. Não, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lembrar de como foi a história, né, desse país aqui chamado Brasil, certo? É, um belo dia, o povo daqui tava lá curtindo uma praia, e aí chegou um monte de gente, né, nos navios louco, e começou a tomar a riqueza dessas pessoas, entende? Né? Depois disso, eles disseram que aquela terra pertencia a eles. Depois disso, se tornaram capitanias hereditárias que foram passando de geração em geração, né? Depois disso, você teve uma elite extrativista, né, que roubava a riqueza desse povo aqui, entende? Né? Aí depois disso você teve escravidão durante quase 400 anos, entende? Onde as elites acumularam riqueza através do trabalho escravo, né? Há pouco mais de 100 anos se acabou o trabalho escravo, né? Mas aquilo que os escravos produziram, nenhuma migalha eles receberam de indenização. Pelo contrário, né? Quem queria receber indenização eram os escravocratas, né? Essa classe tão sofrida dos escravocratas aristocratas do Brasil pós-abolição, certo?
Bom, depois disso, a gente teve essas mesmas riquezas concentradas controlando a economia. E a verdade é que é assim até hoje. Por exemplo, hoje no Banco Central, nós temos ninguém menos do que Campos Neto na presidência, né? Só que a verdade é que o avô do Campos Neto, ele foi ministro do planejamento da ditadura. Esse é só um exemplo, entende? De como essas oligarquias controlam o capital. Então, quando a gente fala, né, que a riqueza, a gente não tá falando do seu Celta, a gente não tá falando do seu Jeep Renegade, até porque a doutora Amanda deveria saber disso. Grandes fortunas, né, elas começam a ser consideradas, uma pessoa ela começa a ser considerada grande fortuna quando ela tem pelo menos 30 milhões de patrimônio. Antes disso, não. Então, é desse tipo de gente especificamente que estamos falando, né? Que não chega nem a 3% da população do Brasil, entende? E esses 3% da população do Brasil acumulam a mesma riqueza do que todos os outros 97%. Isso não tá certo, entendeu? Né? Isso não tá certo, tipo, de nenhuma forma que você encare isso pode estar certo. Beleza? Né? Então, quando a gente fala que a riqueza ela vem da violência e tal, talvez seja uma forma exagerada, né? Uma forma um pouco apaixonada de falar a coisa, mas quando a gente está falando disso, o que a gente está querendo dizer é que heranças foram transmitidas de geração em geração, né? Pelas mesmas pessoas que estão aqui desde a época da escravidão. Entende? Tá todo mundo aqui acumulando riqueza às custas do nosso trabalho, da classe trabalhadora. E entenda, tá? Se você tem um pequeno negócio, você é um advogado, você é um contador, né? Mesmo que você tenha uma propriedade, uma, duas, três, entendeu? Se você não tiver 30 milhões de patrimônio, a gente não tá falando de você. Beleza? Se você tem menos de 30 milhões de patrimônio, amigo, você é da classe trabalhadora, você não é elite, beleza? Né? Não se deixe enganar, né? Talvez seja confortável para você pensar que você faz parte da elite, mas você não faz, certo? Né? Aceita que dói menos, entendeu? Né? Então, essas pessoas, elas fizeram barbaridades históricas para acumular o capital, e dentro dos períodos históricos em que elas viviam, talvez isso tivesse certo. Só que assim, a gente precisa de uma reparação. E como acontece essa reparação? Entenda que não é o Brasil, não é a esquerda que está falando isso. Entenda que isso é uma ideia liberal, do Stuart Mill. Entende? É uma ideia liberal, é uma ideia mais inclinada para a direita. Como você tem essa reparação? Principalmente através de taxação de herança, né? Para você não criar uma classe parasitária rentista, que é o que mais existe no Brasil. Muito bem. Aí você tem uma outra coisa, né? Tipo, a tributação, ela tem que ser baseada em patrimônio. A gente ainda não viu isso acontecendo. E quando isso acontecer, a gente vai ver essa elite tirando a cueca pela cabeça, né? Igual o que tá acontecendo exatamente nesse vídeo. Beleza? Vamos continuar aqui. Todo rico é ladrão. É isso que estão querendo dizer pro seu filho, viu? E é isso que estão dizendo, está escrito aqui, gente. E aí do nada vem falar, do nada, tá, gente? Esse livretinho de 61 páginas, toda cartoonizada, material caríssimo, caríssimo, tá? Que estão entregando para os adolescentes das escolas públicas aqui do Distrito Federal. De novo, aí, estão entregando para adolescentes de escola pública. Ela sabe, gente, ela falou lá no começo. É muito mau caratismo, é uma desonestidade sem tamanho dessa mulher. Ela sabe que foi um caso isolado. Aí ela tá querendo aqui deixar você com medo, deixar você em choque, achando que o Papai Noel comunista vai vir roubar seu filho, cara. Mano, ô, gente, acorda, presta atenção, mano. Ó, essa galera tá tentando enrolar vocês, mano. Presta atenção. O professor de filosofia entregou isso daqui do CEAM, entregou isso daqui para a minha aluna de escola dominical. E falar do Vivo SUS. Viu? Ela sabe que foi um caso isolado. Ela tá falando como se isso tivesse sido distribuído pelo MEC. Não está. Veio falar da vacina, veio falar que, na verdade, as escolas não deveriam Voltar ter um pouquinho voltado. aqui, gente, que ela falou um negócio que é. Entregou isso daqui para a minha aluna de escola dominical. Veio falar do Vivo SUS. É claro que tem que falar do Vivo SUS, meu. O que vocês queriam? Vocês queriam que o SUS não existisse?
Ah, gente, pelo amor de Deus, como que alguém pode ser contrário ao SUS, mano? Entendeu? O SUS tem muita margem de melhora, claro que tem, mas é o melhor sistema de saúde pública do planeta, entendeu? Quem diz isso não sou eu, quem diz isso são vários institutos de pesquisa ao redor do planeta. Quem diz isso é a ONU, entendeu? Certo? Nós, com o que nós temos em mão, a gente opera milagre com o SUS, né? Quem fala sobre isso de porque o SUS é ruim, que não sei o que, vamos privatizar o SUS. Se falava muito disso, né? Antes da pandemia de Covid, né? Era dia sim, dia não, falando de privatizar o SUS, né? Durante a pandemia a gente viu que isso é um absurdo, né? Mas quando as pessoas dizem isso, são pessoas que estão interessadas, né, em lobbies de saúde, né? Como o Ricardo Barros. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque isso daria pano só para um vídeo só sobre isso, né? Jesus veio falar da vacina. É claro que tem que falar da vacina, né? Pelo amor de Deus, né? Se a essa altura do campeonato você não se vacinou ainda, cara, achando que tem um chip alienígena, eu pego da China, que a China vai transformar você num robozinho comunista. Pelo amor de Deus, gente. Que a vacina não é comprovada, né? O que comprova a eficácia da vacina hoje já é a própria prática, né? A gente tava com uma taxa de 2, 3, 4 mil mortes por dia. Hoje em dia, quantos mortes tem por dia? Às vezes 100, às vezes 200, às vezes menos do que isso. Mas isso acontece porque você tem uma taxa alta de vacinados, né? Isso também é um outro assunto que eu acho que eu nem vou abordar, porque essa altura do campeonato, se você ainda tá numas de que vacina, tipo, a vacina não funciona e não sei o quê, tipo, essas alturas do campeonato nada mais vai mudar a sua visão, né? Veio falar que, na verdade, as escolas não deveriam ter voltado. Todo tipo de personagem. E aí você vai ver que vai falar que o contrário de pobreza é justiça, não é riqueza, não, tá? Ó, seu filho tá aprendendo que é errado ser rico. É errado. Então ele não tem por que ele procurar. Ah, gente, não é que é errado ser rico, entendeu? Né? Agora é errado, né? Você acumular um patrimônio através de gerações, né? E achar que isso tá certo, entendeu? Né? Tipo, sendo que, na verdade, isso não é nem ideia nossa da esquerda, é uma ideia de direita liberal, você entendeu? Né? Tipo, taxação de heranças é um conceito liberal, não é um conceito de esquerda, beleza? Né? E isso serve para você, esquerdola aí, que acha que os liberais não têm boas ideias. Claro que tem, ó. Essa, por exemplo, é excelente. É tão excelente que a gente compra e vende como se fosse nossa, entendeu? Então vocês param também com essas ideias de achar que a direita não tem ideias boas, entendeu? Vamos ver mais um pouquinho dessa senhora doutora advogada. Se ele procurar ser rico, ele vai procurar ser ladrão. Se ele procurar ser rico, ele vai procurar ser injusto. Olha a mentalidade que estão incutindo nessas. Chega, tá ligado? Entendeu? Ô, gente, esse negócio de taxar herança é feito no mundo inteiro, né? Tipo, é uma baboseira o que essa garota tá falando, entendeu? Né? E o pior de tudo é tentar colocar na cabeça de vocês que tá rolando uma doutrinação nas escolas. Se tivesse rolando uma doutrinação nas escolas, não existiam advogados como essa garota. Chega, tô indo. Falou, valeu, se inscreve no canal, manda sua ideia nos comentários aí, fala o que vocês acharam desse formato e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo, mas às vezes é bem difícil, viu? Tá, Amanda, é bem difícil. Falou, valeu, gente.